Eu costumo dizer que neutralidade não existe, então essa ideia de como que eu vou manter a neutralidade em terapia de casal é bem complicada, assim, principalmente porque quando a gente tá atendendo uma pessoa, a gente tem a visão daquela pessoa, então mesmo que algumas coisas nossas se misturem, a gente vai estar misturando ali com uma pessoa e sem estar prejudicando outra necessariamente, né? A gente vai estar ali dentro de um processo específico terapêutico. Agora, quando a gente está trabalhando com um casal, essa sensação de não estou conseguindo ser neutra atrapalha muito, porque a gente às vezes tem a sensação de que estamos nos aliando a uma pessoa mais do que outra. E pode acontecer durante a sessão, né, e durante um processo terapêutico, da gente se identificar mais com as falas de uma pessoa do que de outra, a gente ter aquela sensação de, nossa, eu super consigo entender o que essa pessoa está falando e eu tenho muita dificuldade de entender o que a outra está falando. E a melhor maneira de lidar com isso é não ignorar a nossa subjetividade, né? Não ignorar o que está acontecendo ali. Então, em terapia sistêmica, por exemplo, a gente fala que não existe neutralidade, existe essa relação intersubjetiva, então a minha subjetividade em relação com a subjetividade do outro e com a relação de cada cônjuge que estará ali em sessão, né? Então, a melhor maneira de lidar com situações em que a gente tem a sensação de que a gente se misturou, ou que a gente tem a sensação que a gente não está conseguindo ser neutra, imparcial, né? Esses termos que nos ensinam tanto na psicologia, mas que na prática nós somos seres humanos, não temos como ser neutras ou imparciais. A melhor maneira da gente lidar com isso é justamente reconhecendo a nossa subjetividade, é reconhecendo, ok, tenho mais facilidade para entender uma pessoa do que outra, e não negar se isso surgir em sessão. Então, por exemplo, eu lembro um casal em que eu conseguia entender muito bem o que uma pessoa falava e eu tinha muita dificuldade para entender o que a outra falava. Então, essa pessoa que eu entendia o que ela falava e eu perguntava, tu tá querendo dizer tal coisa? Ela dizia, é isso mesmo. A outra pessoa falava e eu perguntava, tu tá querendo dizer não sei o quê? Não, não é isso. Ela falava mais um pouco, tu tá querendo dizer não sei o quê? Não, não é isso. Ela falava mais um pouco, né? E tinha a sensação que eu não conseguia compreender ela tão bem quanto eu compreendia a outra. E chegou um momento em que ela me chamou, assim, pediu um atendimento individual comigo e ela me chamou justamente para dizer isso. E ela, Tati, eu sinto que tu não me entende, eu sinto que eu falo, tu não me entende. Nessas horas eu poderia ter dado uma de psicóloga neutra, de não, a impressão é sua, né, resistência do processo. Só que eu também sentia isso, então como é que eu ia, né, fazer isso? Eu estaria mentindo para aquela pessoa. E eu fui honesta com ela, eu disse, não, realmente eu também tenho essa percepção, eu também acho que eu consigo entender muito mais que a tua parceria tá falando do que o que tu tá trazendo. E que bom que tu me chamou, que tu quis conversar sobre isso individualmente, porque eu acho que essa é a chance da gente conseguir tentar se entender um pouco melhor, né? Então, me diz em que pontos tu acha que eu tenho dificuldade, vamos conversar um pouco sobre isso, e a gente fez todo um atendimento para conseguir entender o que estava acontecendo ali, né? Óbvio que não vai acontecer dessa maneira com todos os clientes, mas a questão é, a neutralidade, ela não dentro de uma lógica sistêmica, ela não existe, né? E mesmo que tu acredite nisso, numa neutralidade, numa imparcialidade, em terapia de casal ela vai ser constantemente questionada, né? Porque nós somos humanas, simples assim. E mesmo que a gente fosse robô, um ser humano teria nos programado. Então esse ser humano também teria nos programado para caminhar para um lado e não para o outro, de repente. E com o casal a gente poderia estar caminhando, defendendo uma pessoa e não outra. Enfim, aqui até viajei um pouco, né? Mas é para a gente conseguir entender que essa neutralidade, esse medo de não ser neutra em terapia de casal, a melhor maneira de lidar com ele é entendendo que não somos neutras, somos humanas, também nos relacionamos e também vamos conseguir daqui a pouco entender melhor uma pessoa do que outra em sessão. E ok, faz parte do processo. O processo terapêutico é justamente essa relação entre seres humanos, né? E não uma relação